Desculpe, Senhor, não temos para onde ir. Essas 6 palavras mudaram para sempre a vida de 4 pessoas que jamais imaginaram que se cruzariam. Uma mãe desesperada, 2 filhos à beira da morte e um homem solitário que havia jurado nunca mais se importar com ninguém. O que aconteceu naquele celeiro abandonado, em 3 dias de agonia absoluta, e a decisão que veio depois, é uma história que vai te fazer acreditar que os momentos mais sombrios da nossa existência podem ser exatamente o caminho para a maior bênção que poderíamos receber. Alberto abriu a pesada porta de madeira do celeiro naquela manhã cinzenta, procurando apenas por algumas ferramentas esquecidas. O que seus olhos encontraram o fez congelar completamente. Ali, encolhida no canto mais escuro daquele lugar úmido e frio, estava uma mulher de olhos fundos e pele pálida como papel. Nos braços dela, uma criança pequena, imóvel, com os lábios arroxeados. Atrás delas, um menino magro tremia de medo, abraçando os joelhos contra o peito. O cheiro de feno molhado, misturado com algo que ele demorou para identificar. Era o cheiro da fome, o cheiro do desespero, o cheiro da morte se aproximando devagar. A mulher levantou os olhos para ele, e naquele olhar, Alberto viu algo que o atingiu como um soco no estômago. Não era apenas medo, era rendição. Era o olhar de alguém que já não tinha mais forças para lutar, mas que ainda precisava tentar por causa dos pequenos que dependiam dela. Seus lábios rachados se moveram e a voz que saiu foi apenas um sussurro rouco, quebrado pela desidratação e pelo choro contido. Desculpe, Senhor. Não temos para onde ir. Alberto ficou paralisado, completamente paralisado. Seus pés pareciam ter criado raízes no chão de terra batida. Seu coração martelava no peito com tanta força que parecia querer sair pela boca. Aquela cena horrível trouxe de volta memórias que ele havia jurado enterrar para sempre. Memórias de outro tempo, de outras pessoas que ele não conseguiu salvar. De um incêndio que levou tudo o que ele amava. De gritos que ainda ecoavam em seus pesadelos. Por 5 segundos intermináveis, Alberto não conseguiu reagir. Sua mente travou entre o impulso de sair correndo dali, de voltar para sua vida solitária e segura, longe de qualquer possibilidade de se importar e sofrer de novo. E algo mais profundo, algo que ele pensava ter morrido junto com sua esposa e seu filho naquele dia terrível, anos atrás. Compaixão, humanidade. A impossibilidade de virar as costas para alguém que estava morrendo bem diante dele. Então ele fez algo que ninguém que o conhecia esperaria. Algo que ele próprio não esperava de si mesmo. Ele deu um passo à frente. Mas antes de entender como tudo chegou até ali, como aquela família desesperada acabou escondida por 3 dias, no celeiro de um fazendeiro que mal saía de casa, como uma mãe chegou ao ponto de ter que assistir seus filhos morrerem de fome em seus braços, é preciso voltar no tempo. É preciso conhecer Olga e entender a série devastadora de tragédias que a levaram até aquele momento de desespero absoluto. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para continuar recebendo relatos que emocionam e fazem refletir sobre a vida. E me conta nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdo assim. 3 meses e meio antes daquele encontro no celeiro, a vida de Olga era completamente diferente. Não era uma vida de luxos, longe disso, mas era uma vida com dignidade, com amor, com um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Olga tinha 32 anos e era casada com Roberto, um homem trabalhador que pegava serviços pesados na construção civil para sustentar a família. Eles moravam numa casa simples, alugada nos arredores de uma cidade pequena do interior, com seus 2 filhos, Miguel de 9 anos e Laura de 4.
Roberto saía todos os dias antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro, sujo de cimento e tinta, mas sempre com um sorriso cansado no rosto quando via os filhos correndo para abraçá-lo. Miguel já tentava imitar o pai, querendo ajudar em pequenas tarefas, mostrando responsabilidade além da idade. Laura era a alegria da casa, uma menininha esperta e carinhosa que fazia todo mundo rir com suas perguntas inocentes e imaginação sem limites. A vida não era fácil, o dinheiro sempre contado até o último centavo, mas havia amor, havia segurança, havia futuro, até aquele dia de trabalho que começou como qualquer outro e terminou com uma notícia que destruiu tudo. Roberto estava trabalhando num prédio em construção no centro da cidade quando aconteceu o acidente. Um andaime mal fixado, um cabo que se rompeu, uma queda de mais de 10 metros. Os colegas de trabalho gritaram, chamaram ajuda, fizeram tudo o que podiam. Mas já era tarde. Roberto morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Tinha 35 anos e deixou uma viúva de 32, um menino de 9 e uma menina de 4. E dívidas, muitas dívidas. O velório foi rápido, poucas pessoas compareceram. Roberto não tinha família próxima e Olga tinha perdido contato com os poucos parentes que conhecia. Os colegas de trabalho de Roberto apareceram constrangidos, murmurando condolências que não aliviavam em nada a dor. Miguel ficou o tempo todo ao lado do caixão do pai, sério demais para uma criança de 9 anos, os punhos cerrados como se estivesse tentando ser forte. Laura não entendia bem o que estava acontecendo e perguntava à mãe quando o papai ia acordar. Os dias que seguiram foram um borrão de dor e burocracia. Olga descobriu que a empresa onde Roberto trabalhava era irregular, sem registros adequados. Não havia indenização, não havia seguro, não havia nada além de algumas centenas de reais que os colegas de Roberto juntaram entre si e entregaram numa sacolinha de papel. Era um gesto bonito, mas insuficiente para pagar sequer o aluguel atrasado. Olga tentou encontrar trabalho. Bateu em dezenas de portas. Mas era uma mulher sem qualificação profissional, com 2 filhos pequenos para cuidar, e ninguém queria dar uma chance. As economias terminaram em 3 semanas. O aluguel já estava atrasado. O dono da casa, um homem de meia idade com rosto duro e voz grossa, apareceu cobrando. Deu 1 semana de prazo, depois 2. Na terceira vez, trouxe um papel de despejo. "Sinto muito pela sua situação, dona Olga", ele disse, sem demonstrar pena alguma. "Mas eu também tenho contas para pagar. A senhora tem até sexta-feira para sair." Olga passou aquela semana numa angústia que parecia sem fundo. Procurou abrigos, igrejas, qualquer lugar que pudesse receber ela e os filhos. Mas todos os lugares estavam lotados ou tinham regras que não se encaixavam na situação dela. Ela precisava de algo permanente, não apenas uma noite de acolhimento. Precisava de um lar, de um caminho, de uma solução que simplesmente não existia. Na sexta-feira, ela arrumou as poucas coisas que tinham numa mala velha e numa sacola de pano. Roupas, alguns brinquedos de Laura, o caderno de escola de Miguel, nada mais cabia, nada mais importava. Ela olhou pela última vez para a casinha que tinha sido seu lar, onde seus filhos cresceram, onde Roberto a beijava toda manhã antes de sair para trabalhar. Fechou a porta e começou a caminhar sem saber para onde ir. Miguel carregava a sacola e segurava a mão da irmã. Laura choramingava que estava cansada, que queria voltar para casa. Olga não tinha coragem de dizer que não tinham mais casa, que agora só tinham uns aos outros e a estrada de terra à frente. Caminharam por horas. O sol estava quente demais para aquela época. Olga sentia a garganta seca e os pés doendo. Tinha dado o último pão e a água que restava para os filhos. Ela própria não comia desde o dia anterior. Miguel reclamava que estava com fome. Laura chorava e Olga não tinha respostas.
Não tinha soluções. Não tinha nada além de uma culpa que a esmagava por dentro. Quando o céu começou a escurecer e nuvens pesadas se acumularam no horizonte, Olga percebeu que uma tempestade se aproximava. Não era apenas uma chuva comum, era uma daquelas tempestades violentas que podiam durar dias. Ela olhou ao redor, desesperada, procurando qualquer coisa que servisse de abrigo. Foi quando viu, ao longe, uma grande propriedade, uma fazenda com várias construções. E ali, um pouco afastado da casa principal, um celeiro antigo. Os primeiros trovões ecoaram. Laura começou a gritar de medo. Miguel puxava a mãe pela mão. Não havia escolha. Olga correu com os filhos em direção ao celeiro. A chuva começou a cair quando ainda faltavam alguns metros. Gotas enormes e geladas que pareciam pedras batendo em suas costas. Ela empurrou a porta pesada do celeiro. A madeira rangeu alto, um som que pareceu gritar sua invasão para o mundo inteiro. Mas não havia alternativa. Entraram. O interior estava escuro, cheirando a feno velho e ferramentas enferrujadas. Goteiras pingavam do teto em vários pontos, mas era um abrigo. Era melhor do que ficar ao relento com as crianças. Olga encontrou um canto onde alguns fardos de feno estavam empilhados e relativamente secos. Improvisou uma espécie de cama ali. Tirou um casaco da mala e cobriu os filhos. Miguel se encolheu contra ela. Laura tremia, mais de medo dos trovões do que do frio. A tempestade rugiu a noite inteira. Relâmpagos iluminavam o interior do celeiro por frações de segundo, revelando sombras assustadoras. O vento sacudia o telhado com tanta força que Olga tinha medo de que desabasse sobre eles. Ela não dormiu nenhum minuto. Ficou ali, acordada, abraçando os filhos, rezando baixinho para que amanhã trouxesse alguma solução, algum milagre. Qualquer coisa que não fosse aquele pesadelo em que sua vida havia se transformado. Quando o sol finalmente nasceu, a chuva ainda caía forte. Olga abriu a mala e viu o que tinha restado de comida. 2 pães pequenos e uma maçã. Seria generoso chamar aquilo de café da manhã, mas era tudo o que havia. Ela dividiu entre Miguel e Laura, fingindo que já tinha comido. Miguel olhou para ela com aqueles olhos inteligentes demais, suspeitando da mentira, mas não disse nada. Ele sabia que discutir não resolveria. Apenas comeu seu pedaço de pão devagar, fazendo durar o máximo possível. A chuva não dava sinais de parar, e Olga percebeu, com um aperto doloroso no peito, que não poderiam sair dali tão cedo. Estavam presos num celeiro que não era deles, numa propriedade que não conheciam, sem comida e sem ter para onde ir, mesmo que a tempestade acabasse. Mas algo pior estava por vir, algo que ela ainda não imaginava, mas que transformaria aqueles 3 dias numa provação que testaria cada fibra de sua força como mãe. O segundo dia amanheceu com a mesma chuva implacável. Olga acordou com o corpo dolorido, deitada no feno úmido que fazia suas costas arderem. Miguel estava acordado, sentado, olhando para o vazio com uma expressão de preocupação que não deveria existir no rosto de uma criança. Laura dormia inquieta, suando apesar do frio, murmurando coisas incompreensíveis. "Mãe", Miguel sussurrou, "Laura está quente." Olga tocou a testa da filha e sentiu seu coração afundar. Febre. A menina estava com febre. E ali, naquele celeiro úmido e frio, sem remédios, sem ajuda, sem nada, aquilo era uma sentença aterradora. Ela abraçou Laura, tentando passar calor com seu próprio corpo, mas sabia que não era suficiente. A menina precisava de medicamentos, de um médico, de cuidados que Olga simplesmente não podia oferecer. A comida havia acabado completamente. O último pedaço de pão tinha sido dividido no dia anterior. Olga vasculhou cada canto do celeiro procurando qualquer coisa comestível. Encontrou alguns grãos de milho espalhados no chão, provavelmente caídos de sacos de ração animal. Ela os pegou um por um,
Limpou como pôde com a barra da própria roupa e tentou amassar entre duas pedras. Fez uma pasta aguada misturando com a água da chuva que pingava do telhado. O resultado era nojento, mas era algo. "Miguel, venha comer", ela chamou, oferecendo a pasta nas mãos em concha. O menino olhou para aquilo e seu rosto se contorceu de nojo. Mas então ele viu a expressão da mãe, a súplica silenciosa nos olhos dela, e comeu. Engoliu sem reclamar, mesmo sentindo seu estômago revirar. Laura estava tão fraca que mal conseguia engolir. Olga teve que colocar a pasta na boca da menina aos pouquinhos, forçando gentilmente sua garganta a engolir. As horas se arrastavam com uma lentidão cruel. Olga contava os pingos da chuva caindo do teto, só para ter algo em que se concentrar, além da fome que roía seu estômago por dentro. Ela não comia nada há 2 dias. Suas mãos tremiam sozinhas. Sua visão, às vezes, ficava turva, mas ela não podia desistir, não enquanto seus filhos precisassem dela. Miguel tentava ser corajoso. Ele explorava o celeiro procurando algo útil, qualquer coisa que pudesse ajudar. Encontrou um balde velho e o posicionou embaixo de uma das goteiras para coletar água mais limpa. Encontrou uns trapos velhos e os usou para fazer um travesseiro melhor para a irmã. Ele estava sendo o homem da casa, exatamente como o pai teria feito. E isso partia o coração de Olga em 1000 pedaços. À tarde do segundo dia, Laura piorou. A febre aumentou. A menina começou a delirar, chamando pelo pai, dizendo que via coisas que não estavam ali. Olga a segurava nos braços, cantando baixinho as canções de ninar que sempre acalmavam a filha. Mas desta vez não estava funcionando. Laura chorava, reclamava que doía, que estava com medo, que queria ir para casa. "Eu sei, meu amor, eu sei", Olga repetia, as lágrimas escorrendo sem controle pelo seu rosto. "A mamãe está aqui, está tudo bem, você vai ficar boa." Mas eram mentiras. Mentiras que ela contava para a filha e para si mesma, porque a verdade era insuportável demais para ser dita em voz alta. A verdade era que Laura estava morrendo. E ela não podia fazer nada, absolutamente nada. Miguel se aproximou e abraçou as duas. "Mãe, Laura vai ficar bem, não vai? Deus não vai deixar ela morrer. Vai!" Olga não tinha resposta. Ela apenas abraçou os 2 filhos, desejando poder trocar de lugar com eles. Desejando que toda aquela dor fosse sua e só sua, não deles. Eles eram inocentes. Eles não mereciam aquilo. Miguel não merecia ter perdido o pai aos 9 anos. Laura não merecia estar morrendo de fome e doença aos 4 anos. Nada daquilo era justo. Nada daquilo fazia sentido. A noite caiu novamente, e com ela veio um frio intenso. A temperatura despencou. Olga tirou toda a roupa que tinha na mala e cobriu os filhos, ficando ela mesma apenas com uma blusa fina. O frio cortava sua pele como lâminas, mas ela não se importava. Se ao menos pudesse manter os filhos aquecidos, o frio que sentia não importava. Miguel finalmente adormeceu de exaustão, mas seu sono era agitado. Ele se mexia, falava dormindo, tinha pesadelos. Olga passava a mão em seu cabelo, tentando acalmá-lo mesmo dormindo. Laura estava semiconsciente, respirando de forma irregular, seu corpinho queimando de febre nos braços da mãe. Foi naquela noite, na escuridão absoluta do celeiro, ouvindo apenas a chuva e a respiração fraca dos filhos, que Olga chegou ao seu limite. Ela não conseguia mais fingir que tinha esperança, não conseguia mais acreditar que sairiam dali. Ela havia falhado. Falhado como mãe, falhado como protetora, falhado em manter seus filhos seguros. E agora eles pagariam o preço de sua incapacidade. "Deus!" ela sussurrou no escuro, sua voz quebrada e rouca. "Se o Senhor existe, se está ouvindo, eu imploro. Não por mim, por eles. Eles não têm culpa de nada. Salve meus filhos. Pode me levar, mas salve eles, por favor." Ela chorou em silêncio, mordendo a mão para não fazer barulho,
e acordar Miguel. Chorou toda a dor, todo o desespero, toda a impotência. Chorou até não ter mais lágrimas. E quando o choro acabou, ficou apenas o vazio. Um vazio oco e terrível. Se essa história está mexendo com seu coração, clique no botão Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de apoiar financeiramente nosso canal. Esse gesto nos ajuda a continuar compartilhando histórias que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Seu apoio faz toda a diferença. O terceiro dia chegou, mas Olga não tinha certeza se era dia ou noite. Tudo estava embaralhado em sua mente. A fome, a exaustão e a desidratação estavam cobrando seu preço. Ela via coisas que não existiam. Às vezes, achava que via Roberto parado na porta do celeiro, sorrindo para ela. Outras vezes, ouvia vozes chamando seu nome. Laura estava irreconhecível. A menininha alegre e cheia de vida, agora era apenas um corpinho frágil que mal respirava. Sua pele estava pálida, quase transparente. Seus lábios estavam rachados e roxos. Ela não chorava mais, não falava mais, apenas existia, segurando-se a vida por um fio invisível. Miguel não tinha mais forças nem para se levantar. Ele ficava deitado ao lado da mãe e da irmã, os olhos fechados, economizando cada grama de energia que ainda restava em seu corpo. Olga sabia que ele também estava desistindo, e ela não conseguia culpá-lo. Não havia mais razão para lutar. Não havia mais esperança. Foi quando ela tomou uma decisão desesperada, nascida do instinto mais básico de uma mãe de fazer qualquer coisa para salvar seus filhos. Ela tentaria chegar até a casa principal da fazenda. Pediria ajuda, imploraria, se jogaria aos pés de quem quer que morasse ali. E se fosse expulsa, se fosse humilhada, não importava. Pelo menos teria tentado. Ela começou a se levantar, reunindo forças que não sabia que ainda tinha, quando ouviu algo que a fez congelar. Passos, passos se aproximando do celeiro. Pesados, deliberados. Alguém estava vindo. Olga puxou instintivamente os filhos para mais perto, como um animal protegendo seus filhotes. Seu coração disparou. Seria o dono? Seriam expulsos? Presos por invasão? Ou seria a ajuda que ela havia implorado? A porta se abriu. E o que aconteceu a seguir mudaria para sempre o curso das 4 vidas que estavam prestes a se cruzar naquele momento. Alberto havia acordado naquela manhã com a mesma sensação vazia de sempre. Mais um dia na rotina solitária que era sua vida há anos. Levantou, fez café amargo demais, comeu pão sem manteiga. Não por economia, mas por pura falta de vontade de tornar as coisas melhores. Para quê? Não havia ninguém para agradar. Não havia ninguém para cuidar. Não havia ninguém. Ele tinha 48 anos, mas parecia ter 60. Os cabelos já começavam a embranquecer nas têmporas. As rugas em seu rosto eram profundas, marcadas não pelo tempo, mas pela dor, pela perda, pelo trauma que carregava como um peso invisível todos os dias, desde aquele maldito incêndio que levou sua esposa Clara e seu filho Daniel. Isso tinha acontecido 7 anos atrás, mas para Alberto parecia que foi ontem. Ele ainda acordava no meio da noite ouvindo os gritos. Ainda sentia o cheiro da fumaça, ainda se culpava por não ter conseguido salvá-los. Ele estava viajando quando aconteceu. Uma viagem de negócios estúpida que não fazia diferença nenhuma. E quando voltou, tudo que restava de sua família eram cinzas e lembranças que o atormentavam. Desde então, Alberto havia se fechado. Não falava com vizinhos. Não ia à cidade a não ser quando absolutamente necessário. Recusava convites, ignorava tentativas de aproximação, afastava qualquer pessoa que tentasse entrar em sua vida. Era mais seguro assim, mais fácil. Se você não se importa com ninguém, não pode perder ninguém.
A fazenda, que antes era próspera e cheia de vida, agora era apenas funcional. Ele cuidava dos animais porque precisavam de cuidado, não porque se importava. Plantava porque precisava comer, não porque amava a terra. Tudo era mecânico, sem alma, sem propósito, apenas existência. Naquela manhã, depois da tempestade que finalmente havia dado uma trégua, Alberto decidiu verificar os estragos na propriedade. Algumas telhas provavelmente tinham voado. Precisava checar os animais, consertar o que estivesse quebrado. A rotina de sempre, nada demais. Foi quando lembrou que tinha deixado algumas ferramentas no celeiro antigo. Precisava pegá-las. Caminhou até lá, suas botas afundando na lama. O som da chuva residual pingando das árvores. Abriu a porta pesada do celeiro, esperando encontrar apenas as ferramentas empoeiradas de sempre. E então viu. A cena diante dele era algo saído de um pesadelo. Uma mulher esquelética, com olhos fundos e desesperados, segurava uma criança pequena que parecia mais morta do que viva. Atrás delas, um menino magro olhava para ele com uma mistura de terror e esperança. O cheiro era inconfundível. Pessoas que não comiam há dias. Pessoas que estavam morrendo. Alberto ficou paralisado, completamente paralisado. Seu cérebro travou tentando processar o que estava vendo. Era real? Era algum tipo de alucinação? Mas não. Era real. Muito real. E muito terrível. Os olhos da mulher encontraram os dele. E naquele olhar, Alberto viu algo que o atingiu como um raio. Viu a mesma agonia que ele havia sentido quando perdeu sua família. O mesmo desespero. A mesma impotência diante da morte de quem você ama. E algo dentro dele, algo que ele pensava estar morto há 7 anos, acordou de repente. Desculpe, senhor. Não temos para onde ir. A voz dela era apenas um sussurro. Mas cada palavra ecoou em seu peito como um trovão. Alberto ficou ali, congelado, por segundos que pareceram horas. Sua mente travou em um cabo de guerra brutal. Uma parte dele gritava para sair correndo, para não se envolver, para proteger seu coração de mais dor. A outra parte, aquela que tinha sido marido e pai, aquela que ainda lembrava como era amar e ser amado, gritava para fazer alguma coisa. Qualquer coisa. E então Alberto fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Algo que ninguém que o conhecia esperaria. Ele deu um passo à frente. Há quanto tempo vocês estão aqui? Sua voz saiu mais suave do que pretendia. 3 dias. Olga sussurrou. A tempestade. Não tínhamos outro lugar. Desculpe. Nós vamos embora agora. Ela tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Miguel tentou ajudá-la, mas ele próprio mal conseguia ficar de pé. Alberto viu tudo isso e algo nele simplesmente quebrou. Todas as barreiras que havia construído, todas as defesas que havia erguido, desmoronaram em um instante. Fiquem quietos, ele disse, sua voz agora firme. Não vão a lugar nenhum. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se diante deles. Olhou para a menina pequena nos braços de Olga e seu coração apertou. Ela tinha aproximadamente a idade que Daniel teria agora, se estivesse vivo. Estendeu a mão cuidadosamente e tocou a testa de Laura. Estava ardendo em febre. Ela precisa de médico. Agora, ele disse. E vocês precisam de comida e cuidado imediato. Não temos dinheiro, Olga sussurrou, lágrimas escorrendo. Perdemos tudo. Meu marido morreu e... Não importa, Alberto a interrompeu. Pela primeira vez em 7 anos, ele estava fazendo algo que não era apenas sobreviver. Estava fazendo algo que importava. Vocês vão vir comigo para casa. Vou chamar o médico. E não quero ouvir nada sobre dinheiro. Ele tirou seu casaco e envolveu Laura com cuidado. A menininha estava tão leve que parecia não pesar nada. Olhou para o menino. Como você se chama, rapaz? Miguel, o menino respondeu com voz trêmula. Miguel, você consegue andar, campeão? Sim, senhor.
Ótimo, você vai ser meu ajudante. Vamos levar sua mãe e sua irmã para a casa. Consegue fazer isso? Miguel assentiu, e pela primeira vez em dias, algo parecido com esperança brilhou em seus olhos. Alberto ajudou Olga a se levantar, segurando-a quando ela cambaleou. Devagar, um passo de cada vez. Eles saíram do celeiro. A caminhada até a casa principal foi lenta. Olga quase desmaiou 2 vezes. Miguel tropeçava na lama, mas Alberto os amparava, paciente, sem pressa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando chegaram à casa, Alberto abriu a porta e os conduziu para dentro. Olga olhou ao redor, atordoada. Era uma casa grande, bem construída, mas claramente habitada por alguém que vivia sozinho. Não havia decoração, não havia vida nas paredes, mas era quente, era seca, era segura. Sentem aqui, Alberto indicou o sofá. Vou buscar cobertores e comida. Depois vou até a cidade buscar o médico. Ele desapareceu em um dos quartos e voltou com cobertores pesados, cobrindo Olga e as crianças. Depois foi até a cozinha e voltou com pão, queijo, leite. Coisas simples, mas para quem não comia há 3 dias, era um banquete. Comam devagar, ele instruiu. Se comerem rápido demais depois de tanto tempo sem comida, vão passar mal. Olga pegou o pão com as mãos trêmulas, mal acreditando que aquilo era real. Deu pequenos pedaços para Miguel, que comia devagar como instruído. Laura estava fraca demais para comer sozinha. Alberto ajudou, dando pequenos goles de leite para a menina, paciente, gentil, de um jeito que fez Olga chorar. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Por que está nos ajudando? Você não nos conhece. Alberto parou, olhou para ela por um longo momento. Porque sei o que é perder quem amamos. Sei o que é o desespero. E porque... Ele hesitou. Porque ninguém deveria passar pelo que vocês passaram. Ele se levantou. Vou buscar o médico agora. Pode levar algumas horas. Há mais comida na cozinha se precisarem. O banheiro é ali. Façam da casa o que precisarem. Quando voltar, a gente conversa. E então ele saiu, deixando Olga e os filhos sozinhos naquela casa estranha, que de repente parecia ser exatamente onde deveriam estar. Olga abraçou os filhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não eram mais lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança tênue que começava a nascer em seu coração destroçado. Mas ela não imaginava ainda que aquele dia não era apenas o fim de um pesadelo. Era o começo de algo completamente novo. Algo que mudaria sua vida e a vida de Alberto de formas que nenhum dos dois poderia prever. Alberto cavalgou até a cidade com o coração disparado de uma forma que não sentia há anos. Não era apenas pela urgência de buscar o médico. Era algo mais profundo, mais confuso. Pela primeira vez desde o incêndio, ele tinha sentido algo. Não apenas a dor constante que o acompanhava, mas algo diferente. Propósito, necessidade, ele não sabia nomear. Só sabia que tinha 3 pessoas em sua casa que precisavam dele, e essa sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente reconfortante. O doutor Sebastião, um homem de cabelos brancos que atendia a região há décadas, não fez perguntas quando Alberto explicou a situação. Apenas pegou sua maleta e montou seu cavalo. Vamos rápido, foi tudo que disse. Quando chegaram à fazenda, o médico examinou Laura imediatamente. A menininha estava deitada no sofá, coberta com cobertores, os olhos fechados. Sebastião foi minucioso. Verificou temperatura, batimentos cardíacos, olhos, garganta. Seu rosto era sério, mas não alarmado. Desnutrição severa, desidratação e uma infecção respiratória, ele disse finalmente. Mas chegamos a tempo. Com os cuidados certos, ela vai se recuperar. Olga desabou em lágrimas ao ouvir aquelas palavras. Miguel abraçou a mãe, também chorando, mas desta vez de alívio. O médico prescreveu medicamentos,
Deu instruções detalhadas sobre alimentação gradual e hidratação e deixou remédios suficientes para uma semana. E você, ele disse para Olga, também está severamente desnutrida. Precisa se alimentar adequadamente e descansar. Seu corpo passou por um trauma enorme. Depois que o médico saiu, Alberto preparou uma sopa leve para todos. Não era um cozinheiro experiente. Tinha passado anos fazendo apenas o básico para sobreviver. Mas naquele dia colocou cuidado em cada movimento. Cortou legumes com atenção, temperou com gentileza, como se cada gesto importasse. E importava. Eles comeram em silêncio ao redor da mesa da cozinha. Laura tomou alguns goles da sopa, o que já era um milagre considerando seu estado horas antes. Miguel comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Olga mal conseguia comer de tanta emoção, mas forçou-se, sabendo que precisava recuperar forças pelos filhos. Senhor Alberto, Miguel disse timidamente, posso fazer uma pergunta? Pode, garoto, e pode me chamar só de Alberto. Por que o senhor? Por que o senhor vive sozinho numa casa tão grande? Olga ficou pálida. Miguel, não se faz esse tipo de pergunta. Mas Alberto levantou a mão, indicando que estava tudo bem. Ele olhou para o menino e viu ali uma curiosidade honesta, sem malícia. E talvez, pensou ele, fosse hora de falar sobre isso. Hora de parar de enterrar tudo. Eu não vivia sozinho, ele disse baixinho. Tinha uma esposa e um filho, mas houve um incêndio há alguns anos. Eu não estava aqui, estava viajando. Quando voltei, sua voz falhou. Quando voltei, era tarde demais. O silêncio na cozinha era denso. Miguel olhava para Alberto com olhos arregalados, compreendendo, de repente, por que aquele homem parecia tão triste. Olga sentiu as lágrimas voltarem. Ela não era a única que havia perdido tudo. Não era a única carregando uma dor impossível de suportar. Sinto muito, ela sussurrou. Não imaginava. E aqui estamos nós, invadindo sua casa, trazendo de volta memórias que deve querer esquecer. Não, Alberto a interrompeu, e havia uma firmeza em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Não digam isso. Vocês não estão invadindo nada. E as memórias... Bem, elas nunca foram embora de qualquer forma. Talvez seja isso. Talvez seja hora de parar de fugir delas. Ele olhou para os 3 rostos à sua frente. Uma mãe exausta, mas forte. Um menino corajoso demais para sua idade. Uma menininha frágil lutando para viver. E algo dentro dele, algo que estava congelado há 7 anos, começou a descongelar. Vocês vão ficar aqui, ele disse. Não é um favor. Não é caridade. Vocês vão ficar até que estejam recuperados e até que encontrem um caminho melhor. E não quero ouvir argumentos sobre isso. Naquela noite, Alberto preparou os quartos. Deu seu próprio quarto para Olga e Laura, insistindo que precisavam da cama mais confortável. Arrumou o quarto que tinha sido de Daniel para Miguel. O menino olhou ao redor, vendo os brinquedos velhos, os desenhos ainda colados na parede, e entendeu, sem precisar perguntar, que aquele tinha sido o quarto do filho de Alberto. Posso dormir aqui mesmo? Miguel perguntou baixinho. Pode. E pode brincar com o que quiser. Acho que ele ia gostar de saber que está sendo usado de novo. Alberto dormiu no sofá da sala. Ou tentou dormir. Na verdade, ficou a maior parte da noite acordado, olhando o teto, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Por 7 anos havia se fechado, construído muros, mantido todo mundo longe. E em um único dia, aqueles muros tinham rachaduras enormes. E, estranhamente, ele não estava tão assustado quanto deveria estar. Você está acompanhando essa história e se identificando com a força desses personagens? Então me conta aqui nos comentários. Você faria o que Alberto fez? Teria aberto as portas da sua casa e do seu coração? Quero saber sua opinião sincera. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante.
Laura melhorava visivelmente a cada dia. A cor voltava para seu rosto. Ela começava a sorrir de novo. No terceiro dia, ela chamou Alberto de tio Beto e correu para abraçar suas pernas quando ele voltou de cuidar dos animais. Ele ficou paralisado por um momento, sem saber como reagir. Então, lentamente, colocou a mão na cabeça da menina e sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Miguel se tornou sombra de Alberto. Seguia o homem por toda a fazenda, fazendo milhares de perguntas. Como plantar? Como cuidar das vacas? Por que os cavalos fazem aquele barulho? Alberto, que passou anos falando sozinho, de repente se via explicando coisas, ensinando, tendo paciência infinita com a curiosidade inesgotável do menino. Você sabe muito, tio Alberto, Miguel disse um dia enquanto ajudava a dar ração para os porcos. Aprendi com meu pai, Alberto respondeu, e agora estou passando para você. Sério? Você está me ensinando? Claro! Todo homem precisa saber cuidar da terra e dos animais. É importante. Miguel brilhou com o elogio implícito de ser chamado de homem. Ele dobrou seus esforços em ajudar, determinado a mostrar que era digno dos ensinamentos. Olga, por sua vez, assumiu os cuidados da casa. Não porque Alberto pedisse, mas porque ela precisava retribuir de alguma forma. Cozinhava refeições de verdade, algo que Alberto não comia há anos. Limpava, organizava, trazia vida para aqueles cômodos que haviam ficado mortos por tanto tempo. Ela colocou flores frescas na mesa da cozinha, abriu as janelas para deixar o sol entrar. Pequenos gestos que transformavam aquela casa de volta no que tinha sido antes, um lar. Alberto percebeu as mudanças. E pela primeira vez em anos, quando chegava em casa à noite, não sentia aquele vazio esmagador. Havia luz nas janelas, havia cheiro de comida, havia vozes, havia vida. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Olga e Alberto ficaram sentados na varanda, tomando café e olhando as estrelas. O silêncio entre eles era confortável, sem pressão. Alberto, Olga disse suavemente, ainda não entendo completamente por que você está fazendo tudo isso por nós, mas quero que saiba que nunca vou esquecer. Você nos salvou. Literalmente nos salvou da morte. Alberto tomou um gole do café, pensando em como responder. Vocês também me salvaram, ele disse finalmente. Não da morte física, mas de algo pior, da morte em vida. Eu estava apenas existindo, Olga, não estava vivendo. Tinha desistido de tudo, e então vi vocês naquele celeiro e... Ele pausou, e de repente lembrei o que era ter um propósito, o que era ser necessário, o que era importante. Olga olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez desde que havia chegado, e viu não apenas o fazendeiro que o salvou, mas um homem bom, ferido, solitário, mas com um coração enorme, escondido atrás de todas aquelas cicatrizes. E algo se mexeu dentro dela. Algo que ela pensava ter morrido junto com Roberto. Você é um homem bom, Alberto, ela disse baixinho. Um homem muito bom. Ele não respondeu, apenas olhou para as estrelas, mas um pequeno sorriso tocou seus lábios. Era o primeiro sorriso verdadeiro em 7 anos. E naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado, 2 almas feridas começaram a perceber que talvez, apenas talvez, a vida ainda pudesse oferecer uma segunda chance. Que talvez Deus não tivesse esquecido deles. Que talvez aquela tempestade terrível tivesse sido, na verdade, o caminho que precisavam percorrer para encontrar um ao outro. 2 semanas haviam passado desde aquele dia no celeiro, e a transformação na fazenda de Alberto era inegável. A casa, que antes era silenciosa como um túmulo, agora estava cheia de sons de vida. Laura cantarolava músicas infantis enquanto brincava com as bonecas velhas que Alberto tinha guardado da filha de um vizinho. Miguel ajudava nas tarefas da fazenda com entusiasmo, acordando cedo para acompanhar Alberto no trato dos animais.
e Olga havia trazido uma organização e um conforto que a casa não via há anos, mas algo mais estava acontecendo. Algo sutil, delicado, que nenhum dos dois adultos estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam crescer a cada dia. Alberto se pegava olhando para Olga enquanto ela preparava o jantar, observando a forma gentil como ela mexia a panela, como cantava baixinho enquanto trabalhava. Olga se pegava notando os pequenos gestos de Alberto, como ele sempre colocava as flores favoritas de Laura na janela do quarto da menina, como deixava um copo de leite morno para Miguel antes de dormir, como ele reservava as porções maiores de comida para ela sem nunca mencionar. Uma tarde, enquanto Laura dormia e Miguel estava explorando o celeiro, agora um lugar de aventuras, não de pesadelos, Olga estava no jardim tentando reviver as plantas que tinham sido negligenciadas. Alberto se aproximou, trazendo ferramentas de jardinagem que ela nem sabia que existiam. Clara adorava este jardim, ele disse, ajoelhando-se ao lado dela. Passava horas aqui, depois que ela... Bem, eu não tive coragem de cuidar. Parecia errado fazer algo que era tão dela sem ela. Olga parou de cavar e olhou para ele. Você ainda a ama muito, não é? Sempre vou amar, Alberto disse honestamente. Foi minha primeira esposa, mãe do meu filho. Mas... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas aprendi que o coração humano é maior do que pensamos. Tem espaço para muitas coisas, muitas pessoas. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Uma compreensão, um reconhecimento de sentimentos que estavam nascendo, delicados e assustadores. Roberto também foi um bom homem, Olga disse suavemente. E eu o amei muito, mas ele se foi, e eu ainda estou aqui, e as crianças estão aqui, e nós precisamos continuar vivendo. Sim, Alberto concordou. Precisamos continuar vivendo. Eles voltaram a trabalhar no jardim lado a lado, em um silêncio confortável, mas ambos conscientes de que algo havia mudado entre eles. Algo importante. À noite, durante o jantar, Miguel fez uma pergunta que nenhum dos adultos esperava. Tio Alberto, você vai casar de novo um dia? Olga engasgou com a água. Alberto parou com o garfo no ar. Laura, alheia ao constrangimento, apenas continuou comendo. Miguel! Olga repreendeu vermelha. Que pergunta é essa? É só curiosidade, mãe, Miguel defendeu-se. É que, bem, seria legal se o tio Alberto não ficasse sozinho para sempre. Ele é muito legal. Alberto olhou para o menino, depois para Olga, e sentiu seu coração apertar. Não sei, campeão, ele disse honestamente. Nunca pensei muito sobre isso, mas quem sabe, né? A vida surpreende a gente às vezes. O jantar continuou, mas a pergunta inocente de Miguel havia plantado uma semente que não podia mais ser ignorada. Tanto Olga quanto Alberto foram dormir naquela noite pensando no que o menino havia perguntado. E, mais importante, pensando nas respostas que seus corações sussurravam, mas que suas mentes ainda temiam aceitar. No dia seguinte, Alberto levou Miguel para pescar no pequeno rio que cortava a propriedade. Era algo que ele costumava fazer com Daniel, e por anos evitou aquele lugar por ser doloroso demais. Mas com Miguel ao seu lado, fazendo perguntas sobre peixes e iscas, aquele lugar não parecia mais assombrado por fantasmas. Parecia certo. Tio Alberto, Miguel disse enquanto observava a água. Posso te contar um segredo? Claro, campeão. Às vezes eu ainda choro quando lembro do meu pai, à noite, quando ninguém está vendo. A mãe já tem preocupação demais, sabe? Não quero deixá-la mais triste. Alberto sentiu um nó na garganta. Ele se virou para o menino e colocou a mão em seu ombro. Miguel, olhe para mim. Não há vergonha nenhuma em chorar. Seu pai era um homem bom e é certo sentir falta dele. Mas sabe o que ele ia querer? O quê? Ia querer que você fosse feliz, que sua mãe fosse feliz,
que sua irmã fosse feliz. Amar alguém de verdade significa querer o melhor para eles, mesmo quando não estamos mais aqui. Miguel pensou sobre isso, seus olhos inteligentes processando as palavras. Como seu filho também ia querer que você fosse feliz? Sim, Alberto disse, surpreso pela sabedoria do menino. Exatamente como meu filho ia querer. Então, talvez, Miguel disse cuidadosamente, talvez todos nós podemos ser felizes juntos, não esquecendo quem perdemos, mas continuando a viver. Sabe? Alberto olhou para aquele menino de 9 anos que falava com a sabedoria de alguém muito mais velho, e algo se rompeu dentro dele. Ele puxou Miguel para um abraço apertado. Você é um garoto muito esperto, sabia? Muito esperto mesmo. Enquanto isso, na casa, Olga e Laura estavam fazendo biscoitos. Laura amassava a massa com suas mãozinhas, deixando tudo bagunçado, mas feliz. E Olga olhava pela janela, vendo Alberto e Miguel voltando do rio, os dois rindo de algo, e sentiu seu coração aquecer. Quando foi que tinha sido a última vez que vira Miguel rir assim? Realmente rir, sem preocupação, sem medo, apenas sendo criança? E quando foi a última vez que ela mesma se sentiu segura? Se sentiu em casa? Laura puxou sua mão. Mamãe, você está feliz aqui? Olga olhou para a filha, surpresa pela pergunta. Por que pergunta isso, meu amor? Porque você está sorrindo. Você não sorria antes. Olga ajoelhou-se ao lado da filha, abraçando-a. Sabe de uma coisa? Eu estou feliz. Mais do que tenho sido em muito tempo. Eu também, Laura disse. Gosto daqui, gosto do tio Beto. Podemos ficar para sempre? Olga sentiu as lágrimas brotarem. Como explicar para uma criança de 4 anos que a vida era mais complicada do que isso? Que eles eram hóspedes, não família? Que eventualmente teriam que partir e encontrar seu próprio caminho? Mas seria mesmo assim? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Alberto chamou Olga para a varanda. Ele parecia nervoso, o que era incomum para um homem normalmente tão calmo e controlado. Olga, preciso conversar com você sobre algo importante. O coração dela acelerou. Está tudo bem? Fizemos algo errado? Não, ele se apressou em dizer. É exatamente o oposto. É que... Bem, vocês estão aqui há 2 semanas. Olga, você e as crianças trouxeram vida para esta casa. Trouxeram propósito para a minha vida. E eu... Ele parou, lutando com as palavras. Olga esperou, seu coração batendo forte. Eu não quero que vocês vão embora, ele finalmente disse. Sei que é muito cedo, sei que você passou por muito trauma, sei que Roberto faleceu há apenas alguns meses e que talvez seja inadequado eu dizer isso, mas, Olga, eu me importo com você. Me importo com Miguel e Laura e não consigo imaginar esta casa sem vocês agora. Olga sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Alberto, eu... Não precisa responder agora, ele a interrompeu gentilmente. Só precisava que soubesse. Que soubesse que tem um lugar aqui, um lar. Não como hóspedes, mas como família, se quiser, é claro. Olga olhou para aquele homem bom, forte, gentil, que havia aparecido na hora mais escura de sua vida como uma resposta para orações que ela mal sabia que estava fazendo. E percebeu que em algum momento nas últimas 2 semanas algo havia mudado em seu coração. Ela ainda amava Roberto, sempre amaria. Mas ele se foi, e ela estava viva. As crianças estavam vivas, e mereciam uma chance de serem felizes novamente. Alberto, ela disse suavemente, eu também me importo com você, e tenho tanto medo. Medo de estar traindo a memória de Roberto, medo de estar sendo precipitada, medo de que isso seja apenas gratidão e não algo real. E se for real? Alberto perguntou, dando um passo mais perto. E se for algo que Deus colocou em nosso caminho exatamente porque ambos precisávamos? Não para substituir quem perdemos, mas para dar uma nova chance de sermos felizes? Olga olhou nos olhos dele e viu ali não apenas amor,
mas compreensão. Ele sabia exatamente o que ela sentia porque sentia o mesmo: a culpa, o medo, a confusão, mas também a esperança, a possibilidade, a chance de recomeçar. Precisamos ir devagar, ela disse finalmente. Pelas crianças, por nós. Mas sim, Alberto. Sim, eu gostaria de ficar. Gostaria de ver onde isso pode nos levar. O sorriso que iluminou o rosto de Alberto foi como o nascer do sol. E quando ele pegou a mão dela, gentilmente, respeitosamente, Olga sentiu que talvez, apenas talvez, a tempestade terrível que quase destruiu sua vida tinha sido, na verdade, o caminho que a levou para casa. As semanas que se seguiram foram de uma felicidade cuidadosa, delicada, como quem segura algo precioso e frágil. Alberto e Olga navegavam seus sentimentos crescentes com respeito mútuo, sempre conscientes da dor que ambos carregavam, sempre atentos às crianças que dependiam deles. Miguel floresceu sob a tutela de Alberto. O menino, que havia sido forçado a amadurecer rápido demais pela tragédia, finalmente podia ser criança de novo. Ele aprendia sobre a fazenda, sobre os animais, sobre a terra. Alberto ensinava com paciência infinita, e Miguel absorvia tudo com entusiasmo de quem finalmente tinha uma figura paterna novamente. Tio Alberto, Miguel disse um dia enquanto ajudava a consertar uma cerca, você se importaria se eu começasse a te chamar de pai? Alberto parou o que estava fazendo, o martelo suspenso no ar. Ele olhou para o menino, viu a esperança e o medo misturados naqueles olhos jovens e sentiu algo se mover profundamente em seu peito. Miguel, ele disse, sua voz rouca de emoção, seria uma honra. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel poderia ter aquecido o inverno mais frio. Ele abraçou Alberto com força e o homem que tinha jurado nunca mais se permitir amar descobriu que seu coração tinha muito mais capacidade do que imaginava. Laura, por sua vez, já chamava Alberto de Papai Beto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A menininha não tinha as memórias fortes do pai que Miguel tinha. Para ela, Alberto estava se tornando simplesmente seu pai, sem conflito, sem culpa, com a simplicidade honesta de uma criança de 4 anos que ama quem cuida dela. Olga observava essas interações com um misto de alegria e melancolia. Alegria porque seus filhos estavam felizes, seguros e amados. Melancolia porque parte dela se perguntava se estava traindo Roberto ao permitir que outra pessoa ocupasse seu lugar. Uma noite ela compartilhou essas preocupações com Alberto enquanto lavavam a louça do jantar juntos. Às vezes, me sinto culpada, ela confessou. Como se estivesse substituindo Roberto, como se estivesse esquecendo dele. Alberto secou as mãos e se virou para ela. Olga, você não está esquecendo, está sobrevivendo, está vivendo. Roberto vai sempre fazer parte de você e das crianças. Mas ele se foi e você está aqui. As crianças estão aqui e vocês merecem ter uma vida boa. Mas tão rápido? Ela questionou. Foram apenas alguns meses. E se fossem anos? Alberto retrucou gentilmente. Ainda seria difícil, ainda teria culpa, porque amar de novo sempre vai parecer uma traição quando perdemos alguém. Mas não é. É coragem. É escolher a vida quando seria mais fácil apenas existir na dor. Ele pegou as mãos dela. Eu vivi 7 anos na dor, Olga. 7 anos apenas existindo, não vivendo. E então vocês chegaram, e de repente eu lembrei o que era estar vivo. Você me deu isso, me deu uma razão para acordar, uma razão para sorrir, uma razão para acreditar que a vida ainda pode ser boa. Olga sentiu as lágrimas escorrerem. Você me deu isso também. Quando estava naquele celeiro, certa de que ia morrer com meus filhos, você apareceu, como um anjo, como uma resposta. Então talvez... Alberto disse suavemente. Talvez isso seja exatamente o que deveria ser. 2 pessoas feridas encontrando cura uma na outra.
2 homens pequenos e uma menininha ganhando uma família de novo. Não é substituição, é renovação. Naquela noite, pela primeira vez, eles se beijaram. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessa e esperança. E quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A fazenda prosperava sob os cuidados de Alberto e com a ajuda crescente de Miguel. Olga transformou a casa em um verdadeiro lar, com cortinas novas nas janelas, jardins floridos e o cheiro constante de comida caseira que fazia estranhos pararem na estrada só para suspirar com saudade. Foi numa manhã de domingo, 3 meses após aquele dia no celeiro, que Alberto tomou uma decisão. Ele acordou cedo, preparou um café da manhã especial e chamou todos para a mesa. "Tenho algo importante para dizer", ele começou, visivelmente nervoso. Miguel e Laura olharam atentos. Olga sentiu seu coração acelerar. Alberto respirou fundo. "Olga, nesses últimos meses, você e as crianças trouxeram mais alegria para a minha vida do que eu achei que seria possível sentir de novo. Esta casa, que era apenas paredes vazias, se tornou um lar de verdade. E eu..." Ele se levantou, foi até Olga e ajoelhou-se diante dela. Das crianças vieram exclamações de surpresa. "Olga", ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Sei que não faz tanto tempo. Sei que as pessoas podem dizer que é cedo demais. Mas quando você quase morre de solidão, quando encontra a razão para viver de novo, não quer desperdiçar nem um dia sequer. Você aceita ser minha esposa? Aceita construir uma vida comigo, não apagando o passado, mas criando um futuro novo juntos?" O silêncio na cozinha era absoluto. Olga olhou para aquele homem bom ajoelhado diante dela. Depois olhou para seus filhos. Miguel sorria até as orelhas, fazendo sinais frenéticos de sim. Laura tinha as mãozinhas juntas como se rezasse, os olhos brilhando. "Sim", Olga sussurrou, e depois mais alto. "Sim, Alberto, eu aceito." A cozinha explodiu em alegria. Miguel pulou da cadeira gritando, "Sabia!" Laura correu para abraçar tanto a mãe quanto Alberto. E Alberto beijou Olga, selando uma promessa que era mais do que apenas deles dois. Era uma promessa de que 4 pessoas feridas estavam se tornando uma família. O casamento foi simples, realizado na pequena igreja da cidade 1 mês depois. Miguel foi o pajem, sério e orgulhoso em seu terno emprestado. Laura foi a daminha, espalhando flores pelo corredor com mais entusiasmo do que precisão. O padre, um homem velho que conhecia Alberto desde criança, sorriu durante toda a cerimônia, feliz em ver o fazendeiro solitário encontrando amor novamente. Quando Alberto e Olga trocaram os votos, não havia um olho seco na igreja. Eram votos simples, honestos, falando de segundas chances, de gratidão, de família, de amor que nasce da compaixão e cresce na convivência. "Eu prometo amar e respeitar você", Alberto disse, sua voz firme. "Prometo ser pai para Miguel e Laura, não apagando a memória de quem os trouxe ao mundo, mas honrando-os sendo o melhor que posso ser para eles. Prometo fazer desta casa um lar cheio de amor, riso e segurança." "Eu prometo", Olga respondeu, lágrimas escorrendo livremente, "caminhar ao seu lado, curar com você, crescer com você. Prometo honrar sua esposa e seu filho, não tentando substituí-los, mas carregando suas memórias com respeito. Prometo construir um futuro onde nossos filhos crescerão sabendo que foram amados por muitos, em muitas formas." Quando o padre os declarou marido e mulher, e Alberto beijou sua nova esposa, a igreja inteira aplaudiu. E naquele momento, 4 pessoas que haviam sido quebradas pela tragédia tornaram-se uma família unida pelo amor, pela compaixão e pela fé de que mesmo nas tempestades mais escuras, Deus pode trazer renovação.
A festa foi na fazenda, simples, mas alegre. Vizinhos que Alberto não via há anos apareceram, felizes em ver o homem solitário finalmente encontrando paz. Trouxeram comida, música, riso. Miguel mostrava orgulhoso a fazenda para qualquer um que quisesse ver, já se considerando parte dela. Laura dançava com qualquer um que a convidasse, sua risada enchendo o ar. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda, pintando o céu de laranja e rosa, Alberto segurou Olga pela cintura e a puxou para perto. "Obrigado", ele sussurrou. "Por quê?", ela perguntou surpresa. "Por me dar uma segunda chance de ter uma família, por me fazer acreditar de novo, por ser você." Olga beijou-o suavemente. "Obrigado você, por nos salvar, por nos amar, por nos dar um lar." Eles ficaram ali, abraçados, observando Miguel ensinar Laura a cuidar das galinhas, ouvindo a risada das crianças, sentindo a paz de finalmente estarem onde deveriam estar. E naquele momento perfeito, ambos entenderam que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das maiores tragédias. Que às vezes, quando achamos que tudo está perdido, estamos na verdade a caminho do lugar onde sempre deveríamos estar. Os meses que se seguiram ao casamento foram de um contentamento tranquilo que nenhum dos 4 membros da nova família Mackenzie pensava ser possível. A fazenda prosperava de formas que Alberto não via há anos. Não era apenas o trabalho duro, era o trabalho feito com amor, com propósito, com a certeza de que estava construindo algo duradouro. Miguel, agora com 10 anos, havia se tornado um verdadeiro ajudante da fazenda. Ele acordava antes do sol nascer, não porque fosse obrigado, mas porque queria. Queria estar ao lado de Alberto, aprendendo, trabalhando, sendo útil. O menino que 3 meses atrás estava à beira da morte em um celeiro, agora estava forte, saudável e confiante. "Pai", ele disse um dia, e o orgulho com que dizia aquela palavra fazia o coração de Alberto inchar. "Quando eu crescer, posso cuidar desta fazenda com você?" Alberto colocou a mão no ombro do menino. "Miguel, esta fazenda vai ser sua um dia, sua e da Laura. É assim que funciona. A gente cuida para passar adiante." "E o Daniel?", Miguel perguntou com a honestidade que só as crianças têm. "Não era para ser dele?" Alberto parou o que estava fazendo e se ajoelhou para ficar na altura de Miguel. "Daniel está com Deus, filho, e sei que ele ficaria feliz em saber que você está aqui, cuidando do que eu amo. Não é substituição, é continuação. Entende?" Miguel assentiu, e Alberto pôde ver o alívio nos olhos do menino. A culpa de ocupar o lugar de outra criança era algo que o assombrava às vezes, e Alberto fazia questão de sempre endereçar isso, sempre deixar claro que havia espaço no coração dele para amar ambos. Laura, com seus 5 anos agora, era pura alegria. Ela transformou a fazenda em seu reino pessoal de fantasia. As galinhas eram suas amigas, os cavalos eram suas montarias mágicas, e o celeiro, aquele celeiro que quase tinha sido seu túmulo, agora era seu castelo, onde ela brincava de princesa com seus brinquedos. Um dia, Olga encontrou Laura mostrando o celeiro para suas bonecas. "Foi aqui", a menininha dizia com sua voz de criança, "que o papai Beto nos encontrou e nos salvou, e agora é nosso castelo." Olga teve que sair e chorar. Chorar de alívio, de gratidão, de pura felicidade. Sua filha tinha transformado o lugar de seu pior pesadelo em um lugar de brincadeiras. Tinha superado o trauma de uma forma que só as crianças conseguem, com resiliência e inocência. A vida na fazenda encontrou um ritmo confortável. Manhãs começavam com café da manhã em família, todos ao redor da mesa que antes apenas Alberto ocupava sozinho. Dias eram cheios de trabalho, mas também de riso, de conversas, de momentos de conexão. Noites terminavam com histórias na sala, Laura no colo de Alberto, Miguel recostado na mãe, todos juntos. Mas nem tudo era perfeito o tempo todo.
Havia noites em que Miguel acordava chorando, sonhando com o pai. Havia momentos em que Laura perguntava pelo papai Roberto, querendo saber por que ele não podia estar ali também. Havia dias em que Olga olhava fotos antigas e sentia a saudade apertar seu peito. E havia momentos em que Alberto via uma foto de Clara e Daniel e a dor voltava, aguda e cortante. Mas eles enfrentavam isso juntos, conversavam sobre as pessoas que perderam, honravam suas memórias, choravam juntos quando necessário e seguiam em frente, não apagando o passado, mas construindo em cima dele. Sabe o que aprendi? Alberto disse para Olga uma noite enquanto olhavam as crianças dormindo. Aprendi que o coração não tem capacidade limitada. Não tenho menos amor por Clara e Daniel, porque amo vocês. Tenho mais amor, ponto final. O coração cresce para acomodar. Sim, Olga concordou. E Roberto ia querer isso para nós. Ia querer que Miguel tivesse um pai. Ia querer que Laura crescesse com segurança. Ia querer que eu fosse feliz, como Clara e Daniel iam querer isso para você. Eles se beijaram, aquele beijo confortável de quem conhece e ama profundamente, e voltaram para seu quarto, sabendo que tinham construído algo bonito das cinzas de suas tragédias. Os vizinhos da região, que antes viam Alberto como o ermitão amargurado, agora viam uma família feliz e próspera. A fazenda Mackenzie se tornou conhecida não apenas por seus produtos, mas pela história por trás dela. A história de como uma família desesperada foi salva, de como um homem solitário encontrou propósito de novo, de como o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Um ano após aquele dia no celeiro, Alberto organizou uma celebração. Não era aniversário de ninguém, não era feriado. Era simplesmente uma celebração de estarem vivos, de estarem juntos, de terem sobrevivido. Ele levou toda a família para o celeiro, o mesmo celeiro onde tudo começou. Olga hesitou na porta, as memórias daqueles 3 dias terríveis voltando. Mas Alberto segurou sua mão. Não é mais um lugar de dor, ele disse gentilmente. É o lugar onde nos encontramos. É o começo da nossa história. Dentro do celeiro, ele havia preparado uma surpresa. Tinha limpado tudo, arrumado, colocado luzes decorativas. No lugar onde Olga e as crianças tinham ficado encolhidas, morrendo de fome e frio, agora havia uma mesa com comida, flores, velas. Quero que a gente transforme este lugar, Alberto explicou. Quero que, em vez de lembrarmos apenas da dor, lembremos do milagre, do encontro, do recomeço. Miguel entendeu imediatamente. É como virar a página triste para começar a página feliz. Exatamente, filho. Exatamente. Eles fizeram uma pequena cerimônia ali, todos juntos. Falaram sobre aqueles 3 dias, sobre o medo, sobre o desespero, mas também falaram sobre a esperança que veio depois, sobre o amor que cresceu, sobre a família que se formou. Laura, com sua inocência de criança, resumiu melhor do que qualquer adulto poderia. Às vezes a gente precisa ficar triste um pouquinho para poder ficar feliz depois. Todos riram e choraram ao mesmo tempo. E naquele celeiro, onde quase tinham acontecido 4 mortes, celebraram 4 vidas renovadas. Mas alguns meses se passaram, e a família Mackenzie continuou crescendo de outras formas. Olga descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura complexa de emoções. Alegria pela nova vida, nervosismo sobre como Miguel e Laura reagiriam. E, para Alberto, um medo profundo de perder novamente. E se acontecer algo? Ele confessou para Olga uma noite, sua voz tremendo. E se eu perder você também? Não vai acontecer, Olga disse com firmeza. Desta vez é diferente. Desta vez temos cuidado, temos recursos, temos amor ao nosso redor. E mais importante, temos fé. Ela estava certa. A gravidez transcorreu sem problemas. Miguel ficou fascinado com a ideia de ser irmão mais velho de verdade, não apenas de Laura. Laura queria ajudar em tudo, já planejando como ia ensinar o bebê a brincar,
quando o bebê nasceu, um menino saudável que Alberto insistiu em chamar de Roberto Daniel, homenageando ambos os homens que tinham vindo antes. A família estava completa. No dia em que trouxeram o bebê para casa, todos se reuniram na sala. Alberto segurava o recém-nascido com cuidado, seus olhos marejados. Olhem só, ele disse para Miguel e Laura, olhem o que a gente construiu, uma família, uma verdadeira família. Miguel, já com 11 anos e maduro além da idade, entendeu o peso daquele momento. Pai, posso dizer uma coisa? Claro, filho. Eu lembro do meu pai, o papai Roberto. Lembro dele me ensinando coisas, me fazendo rir, e vou sempre lembrar. Mas você também é meu pai agora, e não é menos importante. É só diferente. E eu tenho muita sorte de ter tido 2 pais que me amaram de verdade. Não havia um olho seco na sala. Alberto abraçou Miguel com um braço, segurando o bebê com outro. Olga puxou Laura para perto, e ali, naquela sala que 1 ano atrás estava vazia e morta, uma família celebrou o milagre de estarem juntos. Os anos passaram. A fazenda prosperou. Miguel se tornou um jovem responsável, assumindo cada vez mais responsabilidades. Laura cresceu alegre e saudável. O pequeno Roberto Daniel encheu a casa com sua energia infantil. E Alberto e Olga envelheceram juntos, não sem dificuldades, não sem desafios, mas sempre juntos, sempre amando, sempre gratos. Em um aniversário de 10 anos daquele dia no celeiro, já idosos, Alberto e Olga voltaram ao lugar onde tudo começou. Suas mãos enrugadas entrelaçadas, seus passos mais lentos, mas seus corações tão cheios quanto sempre. Você acredita? Olga disse suavemente. 10 anos desde aquele dia terrível que se tornou o melhor dia da minha vida. Eu acredito, Alberto respondeu, porque vivo esse milagre todos os dias. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, lembrando. A dor, o medo, o desespero, mas também a esperança, o amor, a redenção. Sabe o que aprendi? Olga finalmente disse. Aprendi que Deus não nos poupa das tempestades, mas Ele nos guia através delas. Aquela tempestade que quase me matou foi a mesma que me trouxe até você. E aquela solidão que quase me destruiu, Alberto adicionou, me preparou para apreciar cada segundo com vocês. Eles se beijaram, aquele beijo suave de quem conhece cada linha do rosto do outro, cada cicatriz, cada história. E quando saíram do celeiro, ouviram as vozes de seus filhos e netos chamando para o jantar. A vida que construíram não apagou as dores do passado. Roberto e Clara e Daniel ainda viviam em suas memórias, ainda eram amados, ainda eram parte de quem eram, mas em cima dessa base de dor tinham construído algo bonito, uma família, um lar, um legado de amor que continuaria por gerações. E enquanto caminhavam de volta para a casa cheia de luz, riso e vida, tanto Alberto quanto Olga sabiam que tinham sido abençoados. Não porque foram poupados do sofrimento, mas porque encontraram um ao outro no meio dele, e juntos transformaram sua história de perda na mais bela história de amor e recomeço. Se você acompanhou esta história até o final e ela tocou seu coração, se inscreva no canal para mais histórias que celebram a força do amor e da esperança. E me conta nos comentários, qual parte desta história mais te emocionou? Você já passou por um recomeço assim? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Obrigado por estar aqui, por fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante para nós. Até nossa próxima história.